Conforme o prometido, nós vamos abrir espaço para ouvirmos o Orlando Rolo, que é o vice-presidente do Santos Futebol Clube. Ontem nós ouvimos o presidente Pérez e agora vamos ouvir o vice-presidente. Como sabem os ouvintes da Jovem Pan, há uma assembleia, né, com a presença dos sócios no próximo sábado para confirmar ou não a permanência do presidente Pérez à frente do Santos. Há uma rota de colisão que é conhecida, que é clara desde os primeiros momentos, quando eles começaram juntos a comandar o Santos, entre o presidente e o vice. Ontem ouvimos o Pérez e agora vamos ouvir o Rolo. Rolo, obrigado pela gentileza, boa tarde. Queria que você contasse primeiro o que é que há nessa rota de colisão, por que a coisa não encaixa entre o presidente e você. Boa tarde. Primeiramente, boa tarde, Vanderlei, todos os ouvintes. É uma honra estar falando para a Rádio Jovem Pan. Eu quero esclarecer que essa rota de colisão do José Carlos Pérez não é comigo. É com o Conselho Deliberativo do Santos, em sua grande maioria, com os 2/3, com os associados do Santos e principalmente com os membros do Comitê de Gestão. Porque muita gente não sabe que o regime do Santos não é presidencialista. O regime do Santos determina que quem administra um clube é um comitê de gestão formado por 9 pessoas, o presidente e o vice-presidente eleito e mais 7 conselheiros nomeados pelo presidente de dentro do Conselho Deliberativo para que os mesmos administrem o clube. 4 membros já deixaram o comitê de gestão. O comitê de gestão está trabalhando com seu número mínimo, 5 membros, e o presidente José Carlos Pérez recentemente tentou repor esses membros junto ao Conselho Deliberativo e não houve aprovação dos nomes. Então, essa rota de colisão não é só comigo, é com todo mundo que vive o cotidiano do Santos Futebol Clube. Eu também gostaria, antes de esclarecer, que no sábado não é uma eleição entre o José Carlos Pérez e o Orlando Rolo, como ele está querendo caracterizar. Sábado será o julgamento pelos sócios de 2 processos administrativos em que ele se colocou como réu e a sua pena é o impeachment. Esse processo começou no Conselho Deliberativo, onde teve parecer favorável da Comissão de Inquérito e Sindicância, posteriormente do Conselho Deliberativo, e agora chegou à sua última instância, que é a Assembleia Geral de Sócios. Entendi. O Flávio Prado, o José Manuel de Barros, o André Ranieri, o Gabriel, estão aqui no estúdio e vão perguntar também ao Orlando Rolo, que é o vice-presidente do Santos, que está ao vivo aqui no nosso Esporte em Discussão. Eu repito, essa é uma turbulência grande que o Santos, no seu campo político, vive. Ontem ouvimos o presidente Pérez, estamos ouvindo o vice-presidente Orlando Rolo, que é claramente opositor das teses do presidente Pérez. Meu caro Flávio Prado, a sua pergunta. Bom, muito boa tarde ao Orlando Rolo. Orlando, eu queria saber qual foi o principal aspecto que gerou a decepção com o presidente Pérez, já que o mandato dele é uma coisa relativamente curta. O que gerou essa decepção a ponto de se chegar a nível de termos uma definição se ele fica ou não já no próximo sábado? Boa tarde, Flávio. Primeiramente, boa tarde. Da minha parte, começou já no período de transição. A gente viveu uma eleição harmônica, uma eleição bem estruturada, tanto é que a gente ganhou a eleição até com uma margem considerável de votos, porque o meu grupo era antagônico ao grupo do José Carlos Pérez e a gente se uniu para a eleição do Santos. Eu fui candidato a presidente em 2014 e o Pérez também. A gente juntou nossos grupos que eram de oposição e ganhamos a eleição. A decepção específica minha, começou já no período de transição e posteriormente foi se agravando quando no transcorrer deste ano ele não seguia as determinações emanadas pelo Comitê de Gestão e muitos atos administrativos do Santos, que pelo Estatuto Social deveriam ter a anuência e o poder de decisão do Comitê de Gestão, não era feito dessa maneira, era feito da cabeça dele e posteriormente o Comitê de Gestão era avisado.
na maioria das vezes, atitudes errôneas do ponto de vista administrativo no Santos Futebol Clube. Isso gerou tanto desgaste que 4 membros do comitê de gestão deixaram o órgão. José Manuel de Barros. Bom, sábado o associado do Santos define praticamente uma nova eleição, né? Define se o Pérez continua ou não. Se não continuar, você assume a presidência do Santos. Significa uma ruptura muito forte? Significa que você vai fazer tudo diferente do que o Pérez fez até aqui ou não, Rolo? Realmente eu posso dizer, primeiramente, boa tarde, eu posso dizer que eu aprendi muito nesses 9 meses. Eu aprendi como não administrar um clube de futebol. O Pérez foi um grande professor nesse sentido. Se a gente fizer, e o novo comitê de gestão que será formado, exatamente tudo ao contrário do que o Pérez fez até agora, com certeza o Santos terá uma grande administração. André Ranieri. Boa tarde a você, Rolo. Ainda em relação à sua convivência com o Pérez, né? Você acaba de dizer que ele foi um grande professor que você teve. Em que momento, assim, que você percebeu que o Pérez não era mais a pessoa certa para estar lá? Porque antes das eleições você era muito próximo a ele. Ele fez alguma coisa tão grave assim? Você comentou que em alguns aspectos ele não respeitava o comitê de gestão, mas o que foi tão grave que ele fez especificamente? Quais pontos para você perceber que ele não seria mais a pessoa certa para ficar à frente do Santos? Olha, eu comecei a perceber essa mudança de personalidade a partir do momento que a gente ganhou a eleição. No dia seguinte, quando foram montadas as equipes de transição, em que ninguém dos grupos de apoio da nossa chapa foram chamadas para participar. Apenas algumas pessoas do grupo dele, porque para a gente ganhar a eleição, a gente juntou o grupo dele, o meu grupo, e diversos outros grupos de coalizão. Então, os demais grupos que agiam durante a campanha de maneira democrática, opinando, trazendo ideias, propostas para o Santos Futebol Clube, não eram mais ouvidos. E com relação que eu falei, só para deixar bem claro que o Pérez era o meu professor, realmente ele é o meu professor no sentido contrário da boa doutrina de administração, ou seja, com ele eu aprendi a como não gerir um clube de futebol. Prejuízo financeiro. Qual foi o prejuízo financeiro que o Pérez provocou, se é que provocou? Ou apenas não, eu não estou minimizando a importância. Ou apenas ele não cumpriu aquilo que determina a gestão do Santos, que tem que ser uma administração compartilhada e não uma administração apenas com sim ou não do presidente, como você está deixando muito claro. Esse foi o grande problema, ou ele esvaziou de alguma maneira, por motivos graves, o cofre do Santos? É uma excelente pergunta também, viu? Porque além do aspecto administrativo estar caótico, do ponto de vista financeiro, eu digo com toda certeza que está bem pior. E por quê? Digo embasado no relatório do Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal já emitiu 2 relatórios trimestrais referente ao primeiro semestre deste ano, em que recomenda diversas ações a serem tomadas no campo financeiro que não estão sendo tomadas pela administração do Santos Futebol Clube, mesmo os membros do comitê de gestão recomendando e praticamente implorando ao Pérez que tome algumas medidas de austeridade. Hoje a dívida do Santos acumulada nesse período do ano, nós temos um déficit de 44 milhões de reais. Ou seja, já entrou parcela da negociação do Rodrigo e ninguém, absolutamente ninguém, sabe o que foi feito com esse dinheiro. Gabriel Dias, a sua pergunta, Gabriel. Bom, olá, Rolo. Me chama a atenção uma palavra que você usa, que foi usada ontem também aqui no Esporte Discussão pelo José Carlos Pérez. Ele disse que identificou em você uma mudança de postura. Quando questionado se você já tinha esses antecedentes, aliás, ele afirmou que você já tinha esses antecedentes, ele disse que identificou uma mudança de postura. Você participou de alguma forma desse processo de impeachment ou está a cargo do comitê?
Então, é uma boa pergunta também. Eu, até o dia da Assembleia do Conselho Deliberativo, eu estava em silêncio, porque eu não estava sendo julgado. Quem estava sendo julgado em 2 processos era o presidente José Carlos Pérez, mas por uma questão de lealdade, eu estava ajudando nos bastidores, principalmente com os conselheiros da nossa base de apoio. Proporcionalmente, na eleição do Conselho, nós elegemos 72 membros. E o José Carlos Pérez, ele foi goleado no Conselho Deliberativo com 2/3 dos votos contrários, pedindo que o impeachment fosse para a Assembleia Geral, condenando ele. Para vocês entenderem, 2/3 é um número estratosférico dentro do Conselho Deliberativo. E ele teve 2/3 dos votos contrários. Os votos favoráveis, 72 votos, foram oriundos da nossa chapa de coalizão. Nós elegemos exatamente 72 membros. E foi 72 votos que ele teve em um dos processos e 74 em outro. Para minha surpresa, no dia seguinte dessa decisão, em que quem iria decidir a permanência ou não do presidente Pérez era a Assembleia Geral, eu comecei a ser atacado pelo presidente Pérez, tomei uma facada nas costas do presidente e por membros do seu grupo. Eu fui atacado, inclusive, no site oficial do Santos Futebol Clube, como se fosse dada uma conotação de eleição entre o José Carlos Pérez e o Orlando Rolo. Talvez ele sendo orientado por alguma agência de marketing que ele contratou para passar por esse processo eleitoral, ele começou a dar essa conotação que sábado teremos uma eleição entre Pérez e Orlando Rolo, partidários do Pacaembu contra partidários da Vila Belmiro, santistas da Grande São Paulo contra santistas da Baixada Santista, e não é nada disso. Sábado, repito, teremos o julgamento, aliás, 2 julgamentos de José Carlos Pérez, em que ele se colocou como réu na condição de um impeachment. Rolo, o que você sabe, se é que sabe, dessa história de compra de votos? Isso é uma página triste da história do Santos. Toda eleição tem uma série de denúncias de compras de voto. Isso teve na eleição do ano passado, teve na eleição de 2014, teve na eleição de 2009. Interesseiros de ambos os lados, todas as chapas aparecem, né? Infelizmente é uma prática corriqueira no futebol brasileiro. Eu só tenho a lamentar. Mas vocês investigaram? O que é que vocês detectaram até agora? Eu ouvi notícias pela imprensa, né? E que estariam sendo oferecidos a algumas pessoas, empresários, mas parece que hoje já está circulando pela internet que eu recebi que uma das pessoas que estavam comprando votos tem uma ligação com um funcionário da base do Santos, que é ligado ao José Carlos Pérez. Eu não gostaria nem de comentar isso aí, porque eu acho uma coisa muito, muito suja o que estão fazendo. Alguma pergunta a mais? Então, Pérez, meu caro Rolo, muito obrigado pela gentileza. Essa assembleia, essa votação, será feita em que horário no sábado? Você sabe? Das 10 da manhã às 18 horas, o dia inteiro, na Vila Belmiro, como determina o Estatuto Social. Eu gostaria, inclusive, que essa votação fosse feita à distância, né? Porque é um projeto que a gente tinha na eleição, que todos os sócios do Brasil inteiro pudessem votar e decidir o futuro do clube. Mas, infelizmente, o Pérez, num ato até ditatorial, proibiu que os sócios do Santos efetuassem pagamento à distância. Ou seja, os sócios do Santos só poderiam ir presencialmente na Secretaria da Vila Belmiro ou no Business Center de São Paulo. Ou seja, o Pérez tolheu o direito daquele sócio que mora em Maringá, que mora no Acre, que mora em Rondônia, que mora em Curitiba, poder votar. Lamentável essa atitude dele, mas
como determina o estatuto, a Assembleia será feita na Vila Belmiro, mas referendo que eu gostaria que fosse um voto à distância, como era a nossa promessa de campanha. Orlando Rolo, um abraço, muito obrigado, boa tarde para você. Boa tarde a todos, muito obrigado pela oportunidade, é uma honra.